E aí pessoal, Scard aqui, num vídeo que é quase que uma continuação do vídeo anterior, que no caso é Memes, The DNA of the Soul. Mas você não precisa assistir aquele vídeo para entender esse. Eu acredito que ele deve funcionar por si só, mas enfim. Bom, é possível criar algo novo? Ou até de forma mais específica, é possível criar algo do zero? Porque, olha, a forma de criação mais básica, na verdade a mais utilizada de certa forma, seria o filho. E, querendo ou não, na criação de um filho, você já tem que o filho ele vai herdar o código genético do pai e da mãe, o DNA. Só que, no caso, eu queria me referir mais à questão mental, a criação de obras intelectuais, de certa forma. Nesse caso, abrangendo todo tipo de obra, filme, livro, jogo, tudo. É porque no caso da criação biológica, já fica bem claro que não é possível criar algo do nada. Tudo parte de uma outra coisa, sabe? A não ser que seja Deus, claro, para criar uma coisa do nada. Mas, enfim, com relação a essa questão da criação de obras intelectuais, se é possível criar algo novo, muito provavelmente não, na verdade. Porque tenta pensar numa coisa que ainda não existe. Tenta pensar numa coisa que ainda não foi criada. Ou até se essa coisa não existe no mundo físico, talvez ela já tenha passado pela cabeça de alguém. Então ela já existiu no pensamento de alguém. E aí você não tem nem como checar se você realmente criou algo novo na sua cabeça. Porque talvez alguém já tenha criado. Então vê como essa é uma questão complicada. Mas eu já tô viajando e fugindo da ideia. Porque a ideia realmente é falar sobre como nós somos influenciados pelas informações, pelo valoramento do mundo ao nosso redor e tudo que a gente consome, as coisas que nós podemos produzir. E não necessariamente, se você pensa que essa questão de você copiar uma coisa é necessariamente algo ruim. Inclusive, essa questão de que tudo parte de uma outra coisa pode levar até a questão política bem forte sobre a questão da propriedade intelectual. Tipo, por exemplo, olha como as coisas são. O lado positivo que eu vejo do fato de nada poder ser criado do nada, tudo partir de outra coisa. Jojo Bizarre's Adventure. O Araki bota várias poses ao decorrer da obra dele que elas partem de outro material, um material à parte. E você tá podendo consumir um material que você nunca consumiria, no caso que talvez nem seja realmente o foco assim, sabe? A não ser aquelas questões de moda ali, de estilo. Você nunca consumiria aquele tipo específico de conteúdo, mas como o Araki ele tá usando das poses dentro da obra dele, o que dá inclusive uma identidade visual muito particular para a obra e não deixa de ser só uma cópia, porque ele é aquele caso até do Quentin Tarantino, que eu devo até citar mais na frente. A diferença pro plágio é que você copia de vários lugares e com isso você consegue criar algo novo, que é exatamente o que o Araki faz. Isso sem falar também que pode até chamar de volta a questão da propriedade intelectual, que é o fato dos stands terem nomes de músicas. Aí quando vem pros Estados Unidos, o cara censura tudo. Incrível. Made in Heaven vira Made in Heaven. Essas bizarrices todas. Por causa da questão de direitos autorais, propriedade intelectual. Complicado. Mas, por exemplo, outra obra que eu venho consumindo e falando bastante, inclusive a questão dos memes vem justamente dela, Metal Gear, em que o Snake, ainda mais o Big Boss, ele tem basicamente a aparência completamente do protagonista de Fuga de Nova York e Fuga de Los Angeles, o Snake Plissken, até o nome Snake. E no segundo jogo até o Plissken. E por mais que o Kojima tenha bebido dessas fontes, o Fuga de Los Angeles é bem parecido com algumas coisas do primeiro Metal Gear Solid. Cara, Metal Gear é muito particular e é muito bom, por causa de várias outras questões, inclusive a própria autorreferência dentro da obra, em que vários trechos de um jogo é copiado, entre aspas, assim. Eu não falei no sentido ruim, é sempre esse copiado, entre aspas, aí, no sentido de que apareceu e retorna a aparecer em outro momento, sabe? Então, nesse caso, ele faz muito disso nos jogos dele e dá um sentimento até de nostalgia interna. Você tá jogando algo novo, mas essa coisa nova, como ela pertence à franquia, ela ainda consegue, dentro de uma nova entrada na franquia, te passar um sentimento de nostalgia com as entradas anteriores. E isso é muito foda. É realmente uma questão para se bater palmas pro Kojima por conseguir fazer isso, que é uma coisa que às vezes as obras até tentam fazer esse apelo à nostalgia, até trazendo de volta as coisas antigas, mas que às vezes falha. Mas enfim, nessa questão de se algo realmente pode ser criado ou não, propriedade intelectual, pá. Você tem até o Jorge Luiz Borges, um dos maiores escritores argentinos, se não o maior escritor argentino, em que ele dizia que realmente nada novo é criado. Tudo, na verdade, você recebe a inspiração de outras coisas e com isso você cria algo novo, entre aspas.
novas. Você pega as informações que chegaram até você, que você tem, e com elas você cria algo novo. É tanto que um bebê talvez não possa simplesmente criar uma coisa assim, ainda mais uma coisa tão complexa nesse caso, porque ele ainda não tem as informações necessárias para poder iniciar o processo de criação. O que, inclusive, enquanto eu gravo isso aqui, me levanta a questão de: e será se isso também está relacionado à questão de melhores ou piores escritores, sabe? Melhores ou piores críticos, assim. Me levanta essa questão. Eu ainda não sei responder ela, mas eu vou pensar mais sobre isso, porque realmente, será se tem uma forma de você se tornar, tipo, sei lá, eu sou um escritor muito ruim, tem uma forma de eu me tornar melhor através do que eu consumo? Eu acredito que sim, através do que você consome e da forma como você consome. Tanto que, uma outra coisa, como lá em Jojo, o Araki, ele consegue pegar tanto o nome das músicas, referenciar elas, então, tipo, ele pode funcionar como agregador, sabe? Tipo, tem esse nome desse stand, é uma música, uma banda, você pode conhecer essa música ou banda a partir da obra de Jojo, do mangá, que não tem nada a ver com a música, sabe? E também essa questão da pose, que é diferentemente da música, você pode ir atrás, é a questão de que ele traz algo que talvez você nem vá atrás, você nunca iria atrás, você nunca teria contato com aquilo, mas ele traz pra ti, né? Você faz uma inserção de uma coisa em particular dentro da cultura pop, sabe? Dentro do meio comum nosso. Isso é bem interessante, uma espécie de resgate aos clássicos, ou um resgate a obras mais antigas, é sempre muito interessante isso. Então, tipo, essa questão, às vezes você sente uma angústia ali, o pessoal mais artístico está sempre essa questão de criar uma coisa nova. Na verdade, não é nem isso, cara. Na verdade, às vezes você só precisa estar consumindo as coisas certas para poder criar uma coisa nova, uma coisa repaginada. O Quentin Tarantino, nesse caso, ele assistiu vários filmes e os filmes dele, ele literalmente ele escolhe gêneros específicos ali e trabalha dentro deles. E nisso ele consegue fazer histórias muito boas, sabe? Obras bem fechadinhas, bem redondinhas, muito boas, muito prazerosas de assistir, porque ele sabe como aquilo funciona e sabe o que dá certo, o que não dá, e ele também faz a mesma questão lá do Araki, ele traz coisas de filmes bem antigos que você provavelmente não assistiria, ele traz para filmes que estão sendo lançados agora, então você pode ver uma coisa que você não veria se não houvesse esse resgate, sabe? E querendo ou não, isso não é uma coisa nova, já parte mesmo lá da Grécia Antiga, em que um dos conselhos que era dado aos mais jovens é que eles buscassem ler os clássicos e fossem trilhando o caminho a partir dali para que eles pudessem começar a escrever suas próprias obras, sabe? Então, tipo, sempre tem uma base ali, uma fundação para a criação de uma coisa nova, de certa forma. E, de novo, algumas pessoas, quando elas descobrem que não é uma criação totalmente nova, elas podem diminuir o respeito que você tem, se é só por certa pessoa, mas eu não acredito nisso. Por exemplo, o compositor das músicas de Silent Hill, ele usou várias samples ali de uns álbuns bem mais estranhos, assim, que tinham uns barulhos específicos, e ele usou isso nas músicas e é, de certa forma, ali uma parte do que torna as músicas Silent Hill tão boas. E aí você pode dizer, então não é tão mérito dele assim, porque não são composições 100% originais dele. Que, cara, não, isso é um absurdo. Porque se você trocar ele por outra pessoa, a outra pessoa poderia nunca usar esse tipo de coisa e você teria uma trilha sonora de Silent Hill completamente diferente. E aí eu te pergunto, tu consegue imaginar Silent Hill com uma trilha sonora diferente da que ela é, sabe? E, querendo ou não, a música Silent Hill, ela é muito boa. E se o Akira precisou usar disso para fazer ela ser da forma como é que de certa forma talvez só ele, assim, entre aspas, talvez outra pessoa ali do meio também, mais da música, da soundtrack, poderia também fazer isso, mas ele em específico conhecia essas samples, ele viu uma forma de trabalhar com elas, ele viu como elas poderiam se encaixar nos jogos e ele trouxe isso pro dentro dos jogos, sabe? Eu não vejo quando você pesquisa essa questão no que foi baseado as coisas e tudo mais, o visual dos personagens, lá em Metal Gear, o visual da The Boss é inspirado numa atriz, a Charlotte, alguma coisa, agora eu não vou lembrar o nome dela, mas, por exemplo, a Maria do Silent Hill 2, um exemplo do Silent Hill aí, a Maria, ela é inspirada na... não vou lembrar o nome também, mas, tipo, o próprio vestido dela foi pegado de uma outra famosa usou no evento, e eles pegaram esse vestido, botaram na personagem, e a expressão facial dela também vem baseado de uma outra atriz. E é aquilo, cara, você vai juntando essas coisas e vai criando coisas novas, entre aspas, aí, que é, querendo ou não, uma coisa realmente nova. Até porque coisas externas, elas funcionam para ser a parte mais chamativa ali, realmente mais atraente. É que você tem vários níveis, assim, de inspiração, sabe? Então, tipo, tem todo esse visual da Maria e a trilha sonora de Silent Hill, mas você também tem a história e tudo, e a história também pode ter sido... tô falando de história de um jeito estranho agora. Mas beleza.
Mas então, tipo, a história pode também ter uma inspiração ali por trás dela e tudo, sabe? Mas, no geral, eu acredito que é isso. A gente não pode ver com demérito essa questão de você usar samples, de você pegar outras coisas ali. É claro que existe o plágio, e aí, nesse caso, sim, é uma coisa ruim, negativa, mas quando você tem essa questão da inspiração mesmo, é isso, sabe? Você tem que conviver com isso, porque, querendo ou não, nada se cria, tudo se copia. Já tem uma frase clássica que fala justamente isso. E no fim, é tudo meme, né, cara? Os memes, the DNA of the soul. Ah, meu Deus. Mas é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Espero te ver na próxima. Falou.